Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, uma notícia boa, né? Pelo menos, quando não é uma notícia ruim, a gente já pode ser considerada notícia boa. Pela época que nós estamos vivendo, pelo que nós estamos vivendo hoje, sabe? Quando não é uma notícia ruim, uma tragédia, uma desgraça vindo, se vocês sabem de onde, a gente pode falar, bom, é uma notícia boa. Então, entidades estão pressionando o INSS a reconhecer doenças graves, algumas doenças que não estão naquela lista, que isentam de carência, que têm prioridade, que são reconhecidas. Então, tem entidades fazendo isso. Nós vamos falar sobre isso, como está aqui pé, quais são as doenças. A luta pelo reconhecimento de doenças graves no âmbito previdenciário tem mobilizado diversas entidades e organizações da sociedade civil. Essas entidades argumentam que, em certas condições médicas, ainda não contempladas plenamente pelo INSS, elas necessitam de um olhar mais atento devido à gravidade e o impacto da qualidade de vida desses segurados. A pressão surge de um contexto de constante atualização de normas previdenciárias e das necessidades da população. Hoje em dia, pessoal, está surgindo doenças novas, doenças raras, doenças que já eram consideradas extintas, estão voltando. Então tem que se mudar esse olhar. Não dá para ficar, sabe, negligenciando como está acontecendo. Diz que a dengue aí em certos lugares está matando e já chegou ao número de mortes praticamente da Covid. O gozado é que lá na Covid tinha vacina, hoje não tem, né? E hoje ninguém fala nada, né? Por que será, né? Que coisa, né, rapaz? Que situação que a gente está vivendo nesse país, viu? Doenças como lúpus, fibromialgia, síndrome, ó, tem doença que eu não sei nem falar o nome, Ehlers-Danlos, são exemplos de condições frequentemente mencionadas pelas entidades. Nem sei que doença que é essa. Essas enfermidades, apesar de debilitantes, elas enfrentam obstáculos do reconhecimento para a concessão de benefícios como auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Especialistas apontam que o atraso no reconhecimento de doenças graves prejudica não apenas os segurados, mas também as suas famílias. A ausência de benefícios adequados para tratamento e sustento agrava as dificuldades dos pacientes, que muitas vezes precisam abandonar o trabalho devido à incapacidade gerada pela doença. As entidades também argumentam que o INSS deveria considerar não apenas o diagnóstico, mas também a complexibilidade e o impacto funcional dessas doenças. Muitas vezes, exames laboratoriais ou clínicos não conseguem traduzir plenamente a gravidade da condição do paciente, exigindo avaliações aí mais completas. Vocês veem, tem a Covid-19. Até hoje não se sabe tudo sobre esse vírus. Então, olha que situação que nós estamos passando, pessoal. E pior do que vírus bom, vocês sabem do que eu vou falar, né? Vocês imaginem na época da Covid, se o país estivesse como está hoje. Aí vocês iam ver o que é genocídio, o que é... Aí vocês iam ver. Como eu citei aqui da dengue, tá? Um dos pontos mais criticados é a padronização das perícias médicas. Segundo relatos, né, peritos frequentemente desconsideram documentos médicos apresentados pelo segurado, baseando-se em avaliações rápidas e insuficientes. É exatamente aquilo que eu falei e falo, né? O especialista que está acompanhando o caso da pessoa, que está, pelo menos semanalmente, consultando, está a par do que está acontecendo, está fazendo tratamento, medicamento, esse especialista faz um laudo completo para a perícia do INSS. Chega lá, o perito que vai ficar 2, 3 minutos com você, ele não vai nem olhar a documentação, ele ignora todo o que o especialista escreveu, todo o tratamento do especialista e toma como verdade o que ele acha em 2 minutos, e o que ele acha sem avaliação, porque muitas vezes ele não examina. Além de não olhar a documentação, ele não te examina e ele não escuta o que você tem a falar. Olha o absurdo que nós estamos vivendo, pessoal. Olha os absurdos. Essa prática está aumentando o número de recursos e ações judiciais contra o INSS. Aí o INSS reclama, nossa, mas todo mundo vai para a justiça quando é indefinido? Por quê, meu amigo? Você queria que fosse para onde? Fosse para casa, para o sofá, deitar e ficar chorando? Outro desafio, olha, é revoltante, viu, pessoal?
Outro desafio enfrentado pelos segurados é a lista limitada de doenças graves atualmente reconhecidas como isentas de carência. Entre poucas incluídas está o câncer, o HIV, a hanseníase e a cardiopatia grave. Porém, doenças crônicas autoimunes e raras ficam de fora, apesar do seu alto impacto na saúde e no cotidiano desses pacientes. A demora do reconhecimento dessas doenças também pode levar a atrasos no acesso de tratamentos e reabilitação. Pacientes que não recebem auxílio adequado em tempo hábil tendem a sofrer agravamento do quadro clínico, o que gera custos ainda maiores para o sistema público de saúde. Olha lá, vamos cortar benefício, tudo, mas não vamos atender pacientes que estão em condições críticas por doenças raras, doenças autoimunes, porque, não, a gente não reconhece doenças mentais, a gente não reconhece isso. Aí as doenças agravam, o que acaba acontecendo? Os tratamentos vão ficando cada vez mais caros. Né? Então, estamos economizando. Não está economizando, mané. Você está, ao contrário, você está protelando e vai gastar muito mais depois. Pacientes que não recebem o auxílio adequado, como nós falamos, essas entidades de associações médicas e organizações têm apresentado estudos detalhados por causa disso. Esses relatórios mostram o impacto de doenças graves na capacidade laboral e na qualidade de vida, reforçando a necessidade de maior flexibilidade e sensibilidade nas análises, que é o que não tem. Além disso, as entidades defendem que o INSS adote critérios atualizados, baseados em evidências médicas e científicas recentes. A medicina avança rapidamente, mas o INSS ainda está acendendo fogueira, batendo uma pedrinha na outra. E muitas condições que eram antes desconhecidas, hoje têm tratamento e diagnóstico muito bem sucedidos e definidos. Outro ponto importante é a capacidade dos peritos. Capacidade dos peritos. Não vamos generalizar, tá, pessoal? Mas o INSS costuma contar umas piadinhas pra gente, né? As organizações sugerem que o INSS promova treinamento frequente para esses profissionais, para que eles compreendam melhor doenças complexas e possam emitir laudos mais justos e preciosos. Eu tenho que aplaudir. Até que enfim alguém fala alguma coisa e colocou no papel. Agora, difícil vai ser colocar isso em prática, né? Porque o grande problema dos indeferimentos injustos está onde? No segurado? Na documentação que o segurado apresenta? Não. Está na avaliação do perito. Da maioria dos peritos, tá? Outro ponto, né? O segurado, por sua vez, eles são orientados a reunir o máximo de documento possível ao solicitar o benefício, laudo, relatório, parecer de especialista, e faz tudo isso, né? Essas ferramentas são essenciais para fundamentar o pedido e aumentar a chance de aprovação. Aí acontece o que eu te falei, 2 minutos dentro da sala, desrespeito, humilhação, negligência, e aí às 9 horas da noite, quando vai consultar lá no portal Meu INSS, negado. Os pacientes com doença grave, a conquista do benefício representa mais do que um apoio financeiro. A pessoa já está sofrendo, é muita falta de sensibilidade, né? A pessoa já está sofrendo, a pessoa está impossibilitada de trabalhar, recebe de quem deveria amparar, recebe, nada. E outra, esse segurado que está doente é o que paga o salário. Eu não vou chamar o nome que me veio na cabeça, porque não cabe, mas vocês também devem ter o mesmo pensamento que eu. Estão recebendo salário graças ao nosso imposto. Olha, esse reconhecimento de direito e dignidade e ao cuidado, né, que deve se ter com esses momentos de vulnerabilidade, infelizmente, muitas vezes a luta dessas entidades ela é vista, assim como ignorada, da mesma maneira que o segurado. Mas nada como a justiça, tá, pessoal? Nada como uma ação judicial. Inclusive, essas entidades entram com ações em massa. Reúne uma quantidade de segurados, de injustiças que aconteceram e entram com ação de uma vez só no INSS. E isso muda as coisas, viu, pessoal? Isso muda. Essa pressão exercida, ela também inclui diálogo com parlamentares. Já falei, na hora de votar,
Veja em quem você está votando. Não cai na cascata e na lorota de quem aparece de 4 em 4 anos para pedir seu voto. Poxa vida, a gente já está de barbinha branca, a gente já tem idade suficiente, a gente já tem uma experiência de vida suficiente para ficar caindo em conversinha, hein, pessoal? Tem muita gente que cai em papinho furado, né? Tem muita gente que acredita aí, ó. Vê se aí o que está acontecendo agora. Aí, ó. Quantas promessas foram cumpridas? Tem gente que está esperando para fazer churrasco até hoje. Aí, ó. E tem gente que caiu nesse papinho. Que coisa. O pior é que a pessoa não prejudica só ela. Deveria ser, né? Os que escolheram, devia ser só para eles. Não, pior que todo mundo tem que conviver com essas desgraças, né? Fazer o quê? O projeto de lei tem sido, desculpa, viu, pessoal, mas tem hora que não dá para segurar. Os projetos de lei têm sido apresentados para ampliar a lista de doenças reconhecidas pelo INSS. São muitos, tá? O problema é que ficam aguardando e são muitas vezes engavetados e não vai para lugar nenhum. Agora, na hora de votar o salário, na hora de votar benefício para eles, mas isso não dura 2 minutos, já é aprovado, já é colocado em plenário, já é aprovado e acabou. Agora esse tipo de coisa não, tem que passar por comissão não sei do que, tem que passar pela mão não sei de quem, aí o cara que é obrigado a colocar lá para votação não coloca porque não é interesse do partido dele, porque não vai ganhar dinheiro com isso, sabe? Nós sabemos muito bem como é que funciona. Outra frente de atuação é a judicialização. Diversos casos individuais são levados à justiça, onde juízes determinam a concessão do benefício negado pelo INSS. Essas decisões frequentemente abrem precedentes para novos pedidos. Apesar de dificuldades, entidades continuam a pressionar o INSS, promovendo debate público, conscientização sobre a importância do tema. A inclusão de mais doenças na lista de reconhecimento pode beneficiar milhares de pessoas que hoje enfrentam obstáculos para acessar os seus direitos, tá? A atualização das políticas previdenciárias é vista como fundamental para alinhar o INSS às necessidades reais da população. Além disso, fortalece a confiança no sistema e reduz o número de disputas judiciais. Enquanto isso, segurados com doenças graves continuam a lutar por seus direitos, né? Amparados por essas entidades que representam as causas. A esperança é que esses esforços conjuntos, o reconhecimento dessas condições, elas sejam ampliadas, garantindo uma vida mais digna. É o que a gente espera, né? Mas tem que mudar tudo isso aí, né? Tem que mudar. Olha, não dá para se conformar com certas coisas, né, pessoal? Nós estamos falando de pessoas que sofrem com problema de saúde, né? Nós estamos falando de pessoas que estão incapacitadas de trabalhar. Nós estamos falando de pessoas que pagaram a vida inteira exatamente para, no momento de dificuldade, receber um suporte. E na hora que mais precisam, não tem isso, ao contrário, são humilhados. Isso tem que mudar de algum jeito, não é possível continuar assim. Mas depende muito, né? É o que eu falei. Na hora de pôr o dedinho lá, sabe? Parar de se vender, né? Por causa de uma mixaria. O cara te dá migalhas, ele promete migalhas para você e depois ele arranca um banquete nas suas costas. Será que vocês não aprenderam isso ainda, não? Tem muita gente com quem eu estou falando aqui que não aprendeu ainda, que não se conscientizou ainda e fica caindo em conversinha da Rede Esgoto, dessas outras mídias aí que são todas pagas para enganar você, para não mostrar a realidade, para fazer com que você ainda continue vivendo aí, ó, na Ilha da Fantasia, acreditando no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. Esses jornaizinhos de televisão aí são pagos para isso, viu? Todos eles são pagos, recebem milhões. A Rede Esgoto é a que mais ganha, tá? Mas o resto também ganha, para esconder de você, para manipular você. Vê se abre os olhos, tá, gente? Tem muita gente que precisa abrir os olhos. Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, pessoal, infelizmente é assim, o INSS é ligado com política, tá? Não tem como você fechar os olhos. Fala, mas vai falar de INSS ou vai falar de política? Os dois é ligados. O ministro da Previdência é político. O presidente do INSS é político. O superintendente do INSS é político. Os cargos de confiança do INSS são políticos. Os supervisores de agência são políticos. Os peritos, tem muitos aí que estão no cargo porque foram indicados por político. Ou você acha que os concursos são justos?
Você acha que nos concursos públicos, você também acredita no concurso? Você acredita lá na maquininha lá que o mundo inteiro desacredita, só aqui que ela é. Você também acredita nisso também? Ah, tá. Bom, só para vocês terem uma ideia de como tudo isso está ligado, e tem que mudar isso. Porque senão é esse sofrimento todo, tá? É esse sofrimento todo. Você que defende essa turma aí, ó, chega no INSS, você encontra a realidade, tá bom? Então, se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre sendo beneficiado com conteúdos que realmente vão te mostrar a realidade, tá? Aqui não tem papinho de ficar fazendo vídeo para agradar ninguém, não. Aqui é para mostrar o que está acontecendo de verdade, tá? Não tem essa. Quem está entrando aqui esperando que eu vou ficar fazendo gracinha aqui para alegrar um ou outro, não. Aqui fala o que acontece e pronto. Não tem que fugir da realidade, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos que já estão comigo há muito tempo, que chegaram depois, que estão chegando agora, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Deixo um forte abraço, até os próximos vídeos.